Olá, irmãos, tudo jóia? Quero fazer esse vídeo aqui por conta de uma meditação que tivemos aqui em casa hoje. Eu acho pertinente gravar esse vídeo. E o tema da meditação foram preocupações, ansiedade. E nós fizemos aqui um estudo muito simples com textos bíblicos e gostaria de compartilhar com vocês em alguns minutos. O primeiro texto é Mateus 6:25, um texto extremamente conhecido, que diz assim: por isso vos digo, Jesus dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus aqui está dando uma ordem: não andeis ansiosos. E ele cita uma coisa que é muito pertinente, que é comida e vestuário. São coisas materiais, coisas lícitas, materiais, necessárias, mas ele diz para a gente não estar preocupado sobre o que vamos comer ou com o que vamos nos vestir. E em Lucas 12:29, ele acrescenta uma palavra interessante. Ele diz assim: não pergunteis que é vez de comer ou que é vez de beber. É a mesma passagem. E não andeis inquietos. Acho interessante essa palavra inquietos. Jesus, ele nos alerta também, no próprio Mateus 6, sobre as preocupações acerca do futuro. Primeiro ele nos alerta sobre as preocupações de coisas materiais, depois ele nos alerta sobre o futuro. Em Mateus 6:34 ele diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus faz dois alertas para não se preocupar e nem estar inquieto a respeito das coisas materiais, nem tampouco com o futuro. E a gente conseguiu aqui identificar três alertas no Novo Testamento, todos três feitos por Jesus. O primeiro alerta está em Mateus 13:22, que é justamente a parábola do semeador, quando ele fala sobre Mateus 13:22, ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então observa que ele diz que o que foi semeado entre os espinhos, esse aqui está dentro da igreja, esse aqui pode ser um de nós em alguns momentos da nossa caminhada. E ele fala que as preocupações deste mundo, eu quero focar nisso, as preocupações deste mundo deixam a palavra infrutífera. E o Senhor nos conduziu para a infrutuosidade, principalmente a respeito dos frutos do Espírito. Uma pessoa que está cheia de preocupações, ela tende a não demonstrar frutos do Espírito, porque ela está tão envolvida nas suas preocupações que ela não consegue demonstrar esses frutos. Como, por exemplo, paz e alegria. Tende a ficar sem paz, tende a ficar inquieta, tende a ficar triste por conta das preocupações que estão te tomando. Então Jesus mesmo nos alerta. Ele diz para a gente não ficar ansioso e diz que a palavra pode ficar infrutífera por conta das preocupações deste mundo. O segundo alerta, também dado por Jesus, um alerta dos mais sérios que existem. Normalmente nós falamos dele quando vamos falar a respeito da volta do Senhor, que é Lucas 21:34. Esse segundo alerta, ele diz: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que vossos corações se sobrecarreguem com a glutonaria, embriaguez e as preocupações da vida. E qual é o perigo de ficarmos envolvidos com as preocupações da vida? Ele fala para que aquele dia, o dia do Senhor, não nos pegue de surpresa como uma armadilha. Então, segundo alerta é que as preocupações desta vida podem levar a gente a ser pego de surpresa quanto à vinda do nosso Senhor, quanto ao dia do Senhor.
O terceiro alerta é um texto extremamente conhecido, que é a passagem de Marta e Maria. E Jesus diz: Marta, Marta, por que andas preocupadas e inquietas com tantas coisas? Maria, portanto, escolheu a boa parte. É interessante que a boa parte, a melhor parte, é o próprio Jesus, a própria presença de Jesus. E as preocupações, elas nos tiram da presença de Jesus. Então, os 3 alertas que nós encontramos no Novo Testamento é: as preocupações nos tiram da presença de Jesus. As preocupações nos deixam infrutíferos. E as preocupações nos deixam vulneráveis quanto à preparação para a vinda do Senhor. Ficamos vulneráveis. São 3 alertas que o Senhor nos traz. Mas nas cartas, tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro trazem para nós as soluções a respeito das preocupações desse mundo. E nós vamos encerrar com as soluções. Porque o Senhor, ele nos alerta para não fazer algo, ele nos diz qual o risco se fizermos, ele também nos traz as soluções. E a sua primeira solução nós encontramos em Filipenses 4, 6 e 7. O que ele diz aqui? Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo confirma o que Jesus disse. Mas, em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Primeiro, ele diz para nós termos oração e súplica a respeito das nossas necessidades, mas ele também diz para termos ações de graças. Ações de graças têm a ver com gratidão, com louvor ao Senhor. E não é para ser feito somente quando estamos com vontade. Pelo contrário, é um mandamento do Senhor. Como disse o salmista Davi: alegra, ó minha alma, no Senhor, e tudo que é em mim louve o seu santo nome. Então, que tenhamos um coração assim, cheio de gratidão ao Senhor, mesmo diante dos problemas desta vida. Jesus não está dizendo que os problemas não virão, ele está dizendo para a gente não ficar preocupados em relação a esses problemas. E ele completa no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante que no momento que a gente vive uma vida de oração, de súplica, de ações de graças, essa paz do Senhor toma o nosso coração, mas não só o nosso coração, também a nossa mente. A mente tem a ver com a psique, a mente tem a ver com os planos, com o futuro, com as coisas que nós estamos ali pensando ao longo do nosso dia, e que às vezes falta paz, às vezes falta descanso. E o Senhor, por meio da oração, da súplica e das ações de graças, ele pode dar essa paz que nós precisamos na nossa mente. E por fim, o Senhor também nos alerta em 1 Pedro 4, 7. Ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma coisa que não podemos esquecer: o Senhor tem cuidado de nós. Então não temos motivo de ficar preocupados. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, as situações vão vir, elas estão aí. Situação de doença, situação familiar, situações das mais diversas. Porém, nunca podemos esquecer que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua vida e espero que essa palavra possa edificar a sua casa.